O Liberal CBN Belém. Apresentação: Cleiton César. Paragominas é a segunda cidade do estado do Pará a aprovar Plano Municipal de Saneamento Básico. Sobre este assunto, vamos ouvir o superintendente da Agência de Saneamento de Paragominas, Sanepar, Edenildo Aguiar. Bom dia, superintendente. Bom dia, Cleiton. Superintendente, para começar, qual é a realidade do saneamento básico em Paragominas? Olha, Paragominas municipalizou o saneamento básico há 5 anos atrás, criou sua agência de saneamento básico. Antes nós éramos atendidos pela autarquia estadual, que é a COSAMPA, mas resolvemos assumir essa responsabilidade, já visto que a própria Constituição nos passa essa responsabilidade. Paragominas, há 5 anos atrás, tinha apenas 30% da sua população abastecida com água e zero de esgotamento sanitário. Hoje, Paragominas tem 85% de sua população abastecida com água tratada e caminhando para chegar ao final deste ano com 30% de esgotamento sanitário. Esses são números que são relevantes, já visto que o estado do Pará, em torno de apenas 50% da população tem acesso à água tratada e apenas 6% tem acesso à rede de esgotamento sanitário. Quando se fala em saneamento básico, são 3 questões: levar a água tratada a todas as residências, todos os imóveis, coletar o esgoto de todos esses estabelecimentos, de todos esses imóveis, e uma terceira para fechar o ciclo, que é tratar esse esgoto, né? Fazer o tratamento desse esgoto para não despejar esgoto nos rios, igarapés, fazendo assim, cuidando do meio ambiente. E Isso. Agora, depois de 5 anos, por que depois de 5 anos que Paragominas desenvolve esse Plano Municipal de Saneamento Básico? Por que ele não foi feito quando foi municipalizado o saneamento na cidade, superintendente? Porque havia uma dificuldade técnica grande de informações, um levantamento muito sério de que era a nossa realidade. O nosso plano de saneamento, aliás, que é instituído pela Lei 11.445, ele estabelece que tem que ter diagnóstico e um prognóstico para um futuro de 20 anos. Nesse contexto, Paragominas passou em torno de 1 ano e meio realizando esse diagnóstico e fazendo todos os estudos técnicos para que nós pudéssemos ter um plano consistente, capaz de ser aprovado não somente pela nossa população, mas pela Câmara Municipal, que se empenhou nisso, e também pelo Ministério das Cidades. Isso vai nos permitir ter acesso com mais facilidade a recursos do PAC, a recursos do governo federal, para que a gente possa universalizar completamente o acesso ao saneamento básico em nossa cidade. Agora, o que prevê este plano de saneamento básico do município de Paragominas? Olha, o plano, ele já está aprovado e também já está em andamento várias ações que são contidas nele. Por exemplo, a duplicação da nossa capacidade de abastecimento, a primeira e a segunda fase da instalação da rede de esgotamento sanitário da nossa cidade e também ações de drenagem e resíduos sólidos, certo? Agora, por exemplo, nós já vamos apresentar um novo projeto de um novo aterro sanitário e permitir que a gente possa cumprir a lei de resíduos sólidos, sair de um aterro controlado, que parece um lixão, mas é um aterro controlado, e conseguir atingir as metas que o governo federal tem estabelecido para que os municípios possam ter acesso a recursos. Infelizmente, as obras de saneamento no nosso país, elas são muito caras e a maioria dos municípios não tem condições de bancar sozinho. Mas para que o governo federal ele possa estar contribuindo, possa financiando esses projetos a nível municipal, é necessário que se faça a Lei Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico. Para você ter ideia, Paragominas é o segundo município do estado do Pará a ter essa lei e esse plano aprovados. A primeira foi Breves. Veja que nem Belém e outros municípios grandes do nosso estado ainda conseguiram aprovar ou fazer o plano de saneamento por ser um estudo muito técnico. A maioria dos municípios não possui técnicos, um corpo técnico suficiente para poder fazer. Geralmente contratam empresas de fora, né? O que é caro, é um custo muito alto. Então, acaba que o município fica penalizado, né? Sem acesso a recursos para poder investir nessa área. É uma área que exige muito investimento porque não é uma obra barata, né? Uma obra cara.
Jamais, jamais. É uma obra muito cara. Agora, existe o prazo para que todos os municípios brasileiros apresentem seu próprio plano de saneamento, mas o prazo já foi prorrogado algumas vezes. Por essas questões. O prazo já foi prorrogado algumas vezes. Por exemplo, esse novo prazo, ele termina no final de 2015. E segundo a Secretaria Nacional de Saneamento Básico, esse prazo não será renovado mais nenhuma vez. Então, hoje, os próprios municípios que tiveram seus projetos aprovados pelo Ministério das Cidades, agora na segunda fase do PAC, esses municípios que não tiverem já, pelo menos a lei aprovada, certo? Eles não terão acesso a esses recursos, então vai ficar tudo travado. Eu acredito, Cleiton, que a nível de Estado, de Estado do Pará, o governo do Estado ele deveria contribuir junto aos municípios, possibilitando a contratação e a contratação de empresas para que se fizesse esses planos municipais junto aos municípios, para que eles pudessem estar aptos, legais, a acessar esses recursos. Agora, o que se sabe também, e o Brasil, muitas regiões ainda tem muito pouco saneamento básico, o que se diz, né, o comentário geral, o senso comum é que os administradores, os prefeitos, os políticos não gostam de fazer saneamento básico, porque é uma obra que não se vê, é uma obra enterrada, né? É abrir valetas, enterrar canos, tapar e, portanto, não se tem muita vontade política. Esse cenário está mudando, pelo menos em Paragominas mudou? Bom, Cleiton, essa é uma realidade do nosso país, mas aqui em Paragominas é diferente. O nosso atual gestor, Paulo Tocantins, ele, quando entrou na prefeitura, foi uma das primeiras ações do governo dele, foi investir na realização do plano de saneamento básico e também investir com recursos próprios na ampliação da nossa rede de água, na duplicação, na construção de novos reservatórios. Então, na contramão das outras prefeituras, a nossa prefeitura aqui tem investido bastante e nós temos conseguido estabelecer resultados bem significativos com isso. A população tem aprovado e esse trabalho ele vai continuar. Paragominas conseguiu, Cleiton, diminuir os casos de veiculação, de doenças por veiculação hídrica em mais de 70%. Isso trouxe um ganho importantíssimo para a saúde. Isso foi sentido pela população, isso foi sentido pela nossa saúde, certo? E a população, eu acredito que hoje está bastante satisfeita. Certo. Uma última pergunta. Muitos municípios do Pará, inclusive Belém aqui, há muito pouco registro de água, né? Que mede o volume de água consumido. Em muitos locais é taxa, paga-se uma taxa. Em Paragominas, com a municipalização, os moradores têm hidrômetros instalados nas suas residências ou pagam apenas taxa? Olha, nós estamos hoje com pelo menos 60% de todos os nossos consumidores com hidrômetro. A redução das perdas quando se instala o hidrômetro é importantíssima, porque reduz o nosso custo, certo? E também, em contrapartida, aumenta a arrecadação. Nesse contexto, esse ano agora que está entrando, nós chegaremos aos 100% de hidrometração, porque também não é barato fazer hidrometração. Inicialmente, nós estamos chegando nas residências com água e depois ela é hidrometrada. Por quê? Porque há uma exigência muito grande pela água tratada, as pessoas precisam. Então, por mais que nós não tenhamos ainda o dinheiro para instalar a ligação e hidrometrar, mas a gente instala logo. E logo depois faz-se a hidrometração. Essa redução no consumo e no desperdício através da hidrometração nos permite ampliar para mais bairros, para mais casas, sem a necessidade de fazer grandes investimentos. Então, esse retorno traz um benefício econômico, um equilíbrio econômico saudável para a empresa e faz com que a gente consiga atender a todo mundo.
Agora tem a questão, né? O equipamento precisa ser um equipamento de confiança aprovado, né, pelas normas técnicas. E tem também a questão de um bom estudo para a definição da tarifa, e isso acaba resultando numa justiça dessa relação entre consumidor e a empresa fornecedora de água, porque aí nós temos uma justiça no pagamento, não é? Viu, Cleiton? Deixa eu te falar. Há uma preocupação muito grande nossa em fornecer inicialmente a quantidade de água que a família realmente precisa. Por exemplo, nós consideramos que a tarifa mínima baseada em 10 mil litros de água por mês não é a realidade que necessita os moradores da nossa cidade, tá entendendo? Que tomam 2, 3 banhos por dia e que precisam de uma quantidade para poder fazer o asseio da casa, para poder cuidar de tudo. Nós aumentamos aqui em Paragominas de 10 para 15 mil litros por mês, certo? Pela tarifa mínima. Lembrando que nós praticamos a menor tarifa do Estado. Mas, com o aumento do fornecimento de água de 10 para 15 mil litros, nós conseguimos fazer com que muitas pessoas se dediquem e lutem para ficar apenas nos 15 mil, ou seja, pagam uma tarifa mínima. Somente depois que passa dos 15 mil é que essa tarifa passa a dobrar. Ela dobra, ela triplica e força o consumidor a ficar dentro daquele padrão de consumidor de tarifa mínima, de consumidor social. Então, isso trouxe um ganho certo para a população e também traz um ganho para a gente. Porque a gente fornece a quantidade exata, necessária para que ele possa não ultrapassar aquele valor da tarifa mínima. Superintendente Elenildo Aguiar, muito obrigado pela gentileza da participação do senhor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Nós ouvimos o superintendente da Agência de Saneamento de Paragominas, a Sanepar, Elenildo Aguiar. Ele falou sobre o plano de saneamento básico aprovado pelo município. Paragominas é apenas a segunda cidade paraense a ter o plano. A partir de 2015, os municípios que não apresentarem esse tipo de planejamento poderão perder direitos a algumas verbas federais.